refinando o entendimento do que é o Espírito Santo. Isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. João 17:3. Nesta parte do vídeo, iremos comentar o conceito e deixar os textos na tela, para você procurar mais tarde, em seu estudo pessoal. Pode pausar o vídeo e copiá-lo, ou tirar um print. Pergunte-se, primeiro, como foi que Jeová transferiu a vida do seu filho, um ser espiritual, para o ventre de Maria, para nascer como humano? Pense, como exatamente ele fez isso? Segundo, como Jeová ressuscitou seu filho? Desta vez, Jesus morreu como ser humano e foi ressuscitado como ser espiritual, como os anjos. Como que Jeová fez isso? O Espírito Santo é mais que a voz de Jeová. Vamos estudar isto agora. Deus é invisível aos olhos humanos, mas Ele exerce insuperável força em todo o universo. 2 Coríntios 3:3 e Isaías 40:25 até 31. Porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3:3. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela em seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:25 até 31. Jeová é o Espírito. João 4:24 e 2 Coríntios 3:17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Embora a palavra ruá em hebraico signifique vento, quando se fala de Jeová como sendo o Espírito, se refere a uma pessoa com personalidade, que possui um lugar específico onde ele mora. Jesus disse sobre sua ressurreição: Agora deixo o mundo e vou para meu Pai. Pai, glorifica-me com a glória que eu tive antes de existir mundo. Ele, então, compareceu perante a pessoa de Deus nos céus. João 16:28 e Hebreus 9:24. Jesus, antes de nascer na terra como ser humano, também era uma pessoa espiritual, ou seja, existindo em forma de Deus. Filipenses 2:5 até 8. Mais tarde se tornou carne, nascendo como homem, Jesus. Ao completar sua carreira terrestre, foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3:18. Seu Pai, o Espírito, Jeová Deus, o ressuscitou e fez dele um Espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Nos dias empolgantes após sua ressurreição,
Jesus muitas vezes não foi reconhecido nem mesmo por pessoas que o conheciam bem. Porque agora era um ser espiritual. Assim, ele fez como os anjos que visitaram Abraão. Ele assumiu corpos humanos, pelo visto diferentes daquele que ele tinha quando era humano. Depois de dizer isso, ela, Maria, se virou e viu Jesus em pé ali, mas não percebeu o que era Jesus. Jesus perguntou: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela lhe disse: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei embora. João 20, 14 e 15. Como Jesus fez com que Maria o reconhecesse? Pela forma como falou uma única palavra: Maria. Então ela se voltou para ele e falou uma palavra em hebraico que ela sem dúvida já tinha usado muitas vezes para chamar Jesus: Raboni, quer dizer instrutor. Era o seu instrutor que estava ali. Imagina a enorme alegria que ela sentiu. Daí ela se agarrou a Jesus e não queria mais o soltar. João 20, 16. Enquanto conversavam e discutiam essas coisas, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E enquanto estava comendo com eles, pegou o pão, deu graças, partiu-o e começou a dá-lo a eles. Com isso, os olhos deles foram plenamente abertos e eles o reconheceram. Mas ele desapareceu de diante deles. Lucas 24, 13 até o 16, depois 30 e 31. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não perceberam que era Jesus. João 21, 4. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Coloque o dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite. João 20, 26 e 27. Observou neste último texto que, embora as portas estivessem trancadas, Jesus apareceu no meio deles. Porque este homem, Tomé, que já tinha demonstrado muita fé em Jesus, teve agora essa dificuldade em acreditar que era Jesus ressuscitado. Em outra ocasião, enquanto ainda falavam dessas coisas, o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Mas eles, espantados e com medo, pensaram que estavam vendo um espírito. Lucas 24, 36 e 37. Jesus tornou-se novamente invisível aos olhos humanos, morando agora em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver. 1 Timóteo 6, 14 até 16. Anjos também são chamados de espíritos. Os anjos, embora capazes de se materializar em forma humana e de aparecer a pessoas, não são por natureza materiais ou terrestres. São ativamente inteligentes e vivos, assim como capazes de exercer grande força. Observou: Deus é o Espírito, ou seja, o ser espiritual invisível. Jesus foi ressuscitado e voltou aos céus como um ser espiritual invisível. Os anjos também são espíritos, ou seja, seres espirituais invisíveis. Todos estes são pessoas ou seres espirituais. No entanto, a grandíssima maioria das ocorrências de ruá e pneuma está relacionada com o Espírito de Deus, sua força ativa, seu Espírito Santo. Espírito Santo de Jeová é uma pessoa? Visto que o próprio Jeová é Espírito e é Santo, e visto que todos seus fiéis filhos angélicos são Espíritos e são santos, visto que Jesus ressuscitado é Espírito e é Santo,
É evidente que, se o Espírito Santo de Jeová fosse uma pessoa, as Escrituras deveriam fornecer meios para diferenciar e identificar tal pessoa espiritual dentre todos esses outros Espíritos Santos celestiais. Muitas vezes, o Espírito Santo de Deus, a força ativa, é mencionada sem o artigo definido, pessoal, no grego original, indicando assim a ausência de personalidade. Isto quer dizer a força impessoal em ação não é o Espírito Santo, mas apenas Espírito Santo. O vento também recebe a mesma palavra em hebraico que espírito. E embora se possa dizer que o vento soprou, destruiu, carregou coisas, ele também não é uma pessoa. A Bíblia cita cristãos batizados em Espírito Santo, cheias de Espírito Santo. E o mesmo é citado no meio e junto com qualidades como alegria, bondade e sabedoria. Em 2 Coríntios 6:6. Pela pureza, pelo conhecimento, pela paciência e pela bondade, pelo Espírito Santo, pelo amor sem hipocrisia, por palavras verdadeiras, pelo poder de Deus, por meio das armas da justiça, na mão direita e na esquerda. E há a questão da personificação ou prosopopeia, figura de linguagem já estudada em nosso vídeo. Espírito Santo. Espírito, porque é uma força ativa invisível. É santo, porque procede de fora do universo, vem de uma fonte não terrestre, e está livre de corrupção, como o Espírito de Santidade. Romanos 1:4. Exaltem a Jeová, nosso Deus, pois Jeová, nosso Deus, é santo. Salmo 99:9. Jeová Deus usa esse Espírito, essa força em ação, para corrigir coisas, para introduzir a santidade, para produzir coisas que levem à santidade. Não é o poder de Jeová, mas a maneira que Jeová expressa seu poder. Em hebraico, as palavras para poder são koach e dinamis. Mas essa palavra hebraica ruah, espírito, está em íntima associação com estas outras duas, que são poder. Há uma inerente interligação entre eles, e ao mesmo tempo uma diferença. Ruah não é poder, mas a força em ação que vem de um ser todo-poderoso. Assim, quando o Todo-Poderoso usa seu poder, ele expressa isso através do Espírito Santo, sua força ativa. Podemos dizer também, ao contrário, que quando ele usa sua força ativa, ele demonstra seu poder. Mas Ruah, ou Espírito, não é exatamente o poder, mas a expressão do seu poder. Assim, a Bíblia mostra essa diferença entre poder e o Espírito Santo quando diz: sobre Jesus, Deus o ungiu com Espírito Santo e poder. Atos 10:38. E sobre Maria: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Lucas 1:17-35. Jeová, o Criador do universo, criou a vida, criou o ventre feminino e criou todo o processo que passa um bebê no ventre na formação das estruturas biológicas. Poder é a habilidade de fazer coisas. Pode ser latente, dormente ou passivamente dentro de alguém ou de alguma coisa. Força descreve a energia projetada, liberada, exercida sobre pessoas ou coisas, uma influência que tende a produzir movimento ou mudança de movimento. Poder é como uma corrente elétrica em potencial presa dentro da bateria. Força é a mesma corrente elétrica que flui da bateria. Assim, força é a palavra em português que mais se adapta e representa melhor as palavras do hebraico para Espírito de Deus. Conte agora de quantas maneiras diferentes Jeová agiu usando seu Espírito. O Espírito de Deus, a força ativa invisível, movia-se pela superfície das águas. Gênesis 1:2.
A Bíblia usa termos comparativos. Por exemplo, pela palavra de Jeová foram feitos os próprios céus, e pelo espírito de sua boca todo o exército deles. Salmo 33, 6. Aqui a força foi exercida de longe e manipulada para produzir algo como se fosse um poderoso sopro, ou como se Jeová usasse um vento, ou algo parecido para criar coisas. Êxodo 15, 8 e 10. Como um artífice que usa suas mãos para criar, fala-se do Espírito de Deus como fosse sua mão e seus dedos, como já vimos em diversos vídeos anteriores. Pois os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Jó 14, 21. Mas Deus olha para baixo desde o céu, para os filhos dos homens. Salmo 53, 2. Como Criador original, Jeová também agiu recuperando faculdades reprodutivas dos idosos Abraão e sua esposa Sara, assim também como produziu uma concepção milagrosa quando Maria concebeu seu filho, Jesus. No momento em que Jesus foi concebido no ventre de Maria, Jesus deixou de existir nos céus. Ele só existia como ser humano na terra. Jeová, através do seu Espírito Santo, passou a protegê-lo, visto que estava em situação frágil e delicada. Satanás arquitetou a morte prematura de Jesus antes mesmo de poder cumprir a missão. Satanás já havia tentado matar Moisés na infância, 1600 anos antes, pela mesma razão. Ele sabia que Jeová daria uma missão importante para eles, para Moisés e para Jesus. Satanás usou astrólogos e depois o rei Herodes, que mandou matar em Belém e nos arredores todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, segundo o tempo exato que tinha verificado com os astrólogos. Mateus 2,16. Não há dúvidas que a vida de Moisés, assim como a vida de Jesus, corria constante perigo e que Jeová permanecia atento em prover proteção. Na vida adulta, Jesus recuperou todas suas lembranças de quando vivia nos céus. Por isso, cumpriu sua missão com 100% de sucesso, incluindo se submeter à morte violenta nas mãos dos inimigos. Como Jeová ressuscitou seu filho. Desta vez, Jesus morreu como ser humano, deixou de existir por partes de 3 dias e foi ressuscitado como ser espiritual, como os anjos. Como Jeová fez isto? Essa grandeza é demonstrada na atuação de sua poderosa força. Em outra tradução, segundo a operação da força do seu poder, Almeida Corrigida Fiel, que ele, Deus, usou com relação a Cristo quando o levantou dentre os mortos e o fez sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 1, 19 e 20. De fato, a ressurreição de Jesus foi um marco na história da humanidade. Foi um evento surpreendente na vida dos discípulos que viram Jesus morrer apenas 2 dias antes. No entanto, Jeová havia fornecido poder a Jesus para ele mesmo ressuscitar mortos, e ele o fez mais de uma vez. Jeová não faz parte de nenhum mistério. Espírito Santo não faz parte de nenhum mistério. Os que presenciaram a morte de Jesus e depois viram Jesus ressuscitado, inclusive umas 500 pessoas viram ele subir aos céus numa nuvem, ficaram cheios de fé. Como poderia ser diferente? Muitos preferiram morrer nas perseguições que aconteceram anos mais tarde, do que negar o que viram. A ressurreição de Jesus foi mais uma demonstração de Jeová usando seu poder e incutiu nos corações de seus seguidores a fé necessária que eles também seriam ressuscitados no futuro.
tire um tempo para ler o capítulo 15 inteiro de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo cita diversas pessoas que viram Jesus depois de ressuscitado. 500 pessoas, os apóstolos, vários discípulos, homens e mulheres, e depois o próprio apóstolo Paulo. Viram-no de longe? Não! Conversaram com ele, com Jesus já ressuscitado. Jesus ainda continuou ensinando-os neste período. O apóstolo Paulo estava inconformado de como que alguns dizem que não há ressurreição dentre os mortos. Ainda disse o apóstolo Paulo, mas o fato é que Cristo foi levantado dentre os mortos, sendo as primícias dos que adormecem na morte. Muitos ainda estavam vivos quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Primícias se refere aos primeiros frutos da colheita, indicando que haveria mais. Paulo raciocina e ainda dá muitas explicações de como será a ressurreição dos mortos. Como surgiu a morte? Como poderá Jesus trazer os mortos de volta? Com que corpos eles voltarão? Em que ordem? E quando isto será feito? Como esta certeza dá poder e coragem aos discípulos? Porque nós também estamos toda hora em perigo. Enfrento a morte diariamente, disse Paulo. Considere que muitos eventos poderosos e milagrosos que aconteceram durante o ministério de Jesus foram quase sempre diante de multidões. Os eventos promovidos pelo Deus Todo-Poderoso, desde o Éden, passando pelo dilúvio, pelo êxodo do Egito e pelos séculos da história israelita, também foram diante de multidões de testemunhas. Quanto às palhas sobre o Egito, assim como o êxodo, foi diante de grande multidão de estrangeiros de todo o tipo, além dos próprios israelitas, que eram uma grande nação. Êxodo 12:38. O derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus, foi feito diante de multidões de pessoas de muitas nações daquela época. Assim, Jeová faz tudo de um jeito extraordinariamente completo. Confiar em Jeová, após absorver o conhecimento a respeito dele e de seu Filho Jesus, é a única coisa certa a fazer para quem quer ter vida eterna. É o que fez os discípulos enfrentarem a morte devido sua fé. É a amizade com Jeová e com Jesus, a familiaridade com sua maneira de fazer as coisas, junto com um profundo entendimento da mente de Jeová. Assim como, mesmo com testemunhas oculares vivas, alguns estavam dizendo que não havia ressurreição. Hoje, certamente, nem todos exercerão fé, justamente pela falta de estudo das Escrituras e do conhecimento exato de quem é Jeová, quem é Jesus. Por isso, estamos estudando durante vários vídeos sobre o Espírito Santo, a força ativa de Jeová. Na verdade, estamos estudando sobre Jeová e suas ações em benefício da humanidade, seu carinho e atenção, as bases históricas e proféticas para o desenvolvimento de nossa fé encontram-se nas Escrituras. Ali Deus se mostra como pessoa, seu modo de pensar em relação à humanidade, seu propósito futuro, seu cuidado amoroso. A ressurreição de Cristo é a base para que tudo isso fosse possível. Isto significa a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. João 17:3.